eu acredito que nós passamos de 40 pessoas na plataforma, né, Fernanda? 80? 43? 48. Olha, 48 pessoas. Nossa, acompanhando. Impressionante. Impressionante, viu? Muito legal. E depois é muito bom a gente saber pessoas novas que estão chegando, puder a gente ficar sabendo para ir recebendo, explicando, para que todo mundo fique à vontade, entendendo que é um estudo sistematizado do Livro dos Espíritos, mas que não precisa necessariamente a pessoa começar na sequência, no início, para que possa ir até o final. Todas as pessoas podem ir adentrando no momento em que se encontrar a leitura do Livro dos Espíritos, porque constantemente nós estamos repassando os assuntos, retornando, atendendo as perguntas. Então, é um estudo contínuo, e as pessoas vão chegando em qualquer momento da leitura e vão participando, vão se adequando. É um grupo onde a gente procura estimular para que todos possam participar, interagir, com perguntas, com observações, com apontamentos. Eu acredito que, por se tratar de grupo de estudo, eu apenas organizo e administro os assuntos na ordem, mas o aprendizado se faz entre todos. Todos aqui estão capacitados para ensinar. Se tiverem menos conhecimentos específicos dos assuntos, por certo, possuem as experiências pessoais, que são tesouros que enriquecem e também ensinam, né? Então, é muito legal todo mundo poder contribuir nos estudos. Nós vamos dar início, então, com a nossa prece inicial. Eu vou pedir, então, quem gostaria de fazer a prece. É que eu não conheço todas as pessoas, eu estou vendo Rogério, Gilberto, Michele, que eu não conheço pessoalmente, mas está aberto se alguém quiser participar, colaborando com a vibração inicial. Ninguém ergueu a mãozinha? Então tá bom. Então eu vou pedir para Uda. Eu vi a Uda por aí, gente? Achei a Uda. Salve. E para a gente dar início, então, aos estudos de hoje, tá bom? Vamos lá. Então, iniciando o nosso estudo de hoje, de terça-feira, vamos pedir para a espiritualidade amiga, em nome de Jesus, que nos inspire ao conhecimento, que todo o estudo possa ser utilizado na nossa prática do dia a dia, que inspire os oradores, Gustavo e todos aqueles que fizeram comentários para enriquecer a nossa aula, e que tenhamos uma noite boa de estudos, na graça de Deus. Que assim seja. Que assim seja. Então, a Ana Paula, acho que já pode dar início à leitura. Eu não anotei aonde que parou. Parou na ausência? Parou. Isso. Ok. Gente, só um minutinho. Eu vou abrir que tem gente entrando. Estou fazendo... A pessoa é loira, não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Espera aí. Fernando, a Camila já está conosco? Eu não vi ainda, Gustavo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Aqui mesmo, Ana? Isso. Introdução, ainda na parte 2.
Na ausência de um vocábulo especial para a tradução de cada uma das duas outras ideias, o que corresponde à palavra alma, denominamos princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte donde promane, princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, pois que pode haver vida com a exclusão da faculdade de pensar. O princípio vital é coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se matéria em dadas circunstâncias. Segundo outros, e esta é a ideia mais comum, ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado, qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria, então, o fluido vital, que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Seja como for, um fato há que ninguém ousaria contestar, pois que resulta da observação. É que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida, enquanto essa força existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e independe da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana. Concebe-se que, com uma acepção múltipla, o termo alma não exclui o materialismo, nem o panteísmo. O próprio espiritualismo pode entender a alma de acordo com uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto. Aqui, então, dará um nome qualquer. Assim, aquela palavra não representa uma opinião, é um proteu, que cada um ajeita ao seu bel prazer. Daí tantas disputas intermináveis. Evitar-se-ia igualmente a confusão, embora usando-se do termo alma nos três casos, desde que se lhe acrescentasse um qualificativo especificando o ponto de vista que se está colocado, ou a aplicação que se faz da palavra. Esta teria, então, um caráter genérico, designando ao mesmo tempo o princípio da vida material, o da inteligência e o do senso moral, que se distinguiriam mediante um atributo, como os gases, por exemplo, que se distinguem aditando-se ao termo genérico as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Poder-se-ia assim dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital, indicando o princípio da vida material. A alma intelectual, o princípio da inteligência. E a alma espírita, o da nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo isso não passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata de nos fazermos entendidos. De conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens, e a alma espírita somente ao homem. Julgamos dever insistir nessas explicações pela razão de que a doutrina espírita
repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. A palavra alma, tendo que aparecer com frequência no curso desta obra, cumpria fixássemos bem o sentido que lhe atribuímos, a fim de evitarmos qualquer engano. Passemos agora ao objeto principal desta instrução preliminar. Paramos por aqui? Eu perdi o Gustavo, porque ele saiu e entrou de novo. Estou aqui. Eu nunca sei se ele é Gustavo, se ele é Bel, se ele é Augusto. Ele é tipo... É uma pessoa... Quem é você? Cá estou. Você é Augusto, você é Bel, você é quem? Eu estou Gustavo, não estou? Não sei. Deixa eu achar você. Estou como Gustavo. Achei, aqui. Gustavo, tá. Isso. Bem, vamos lá. Boa noite àqueles que chegaram depois do boa noite inicial. E nós, hoje, concluímos a leitura do capítulo 2 da introdução. O tema que foi lido hoje, ele retrata o que nós falamos semana passada, que nós discutimos juntos a respeito da terminologia alma, onde nós abrimos reflexões quanto ao estudo da alma. Eu acho que vale a pena, no final, analisar o final desse capítulo, onde Kardec coloca a última frase da seguinte forma: passemos agora ao objeto principal desta instrução preliminar. Então, Kardec, nessa frase, ele deixa claro que esses 2 primeiros capítulos, ele não adentrou ainda no objetivo principal da introdução, que é tratar do Livro dos Espíritos. Ele dedica os 2 primeiros capítulos da introdução para fazer um introito explicativo acerca das terminologias da nova ciência que ele apresentava à sociedade do século XIX na Europa. Mas, para muitas pessoas, nesse capítulo 2, fica um pouco confuso entender toda a amplitude que Kardec já mostra acerca das terminologias. Princípio vital, fluido vital, fala de alma vital, alma inteligente, diferente de alma moral. E ele fala dos desdobramentos dos fluidos, como o fluido nervoso, o fluido magnético. Então, são terminologias que exigem um estudo mais aprofundado para que a gente não se perca, não se atrapalhe nessas conceituações. Acho que vale a pena deixar bem claro que o Livro dos Espíritos terá um capítulo específico para que nós estudemos esse tema, essa temática, onde nós iremos, então, com mais propriedade, aprofundar os estudos. Então, não se preocupem que não é objetivo, agora, na introdução, nós mergulharmos nesses conceitos, nesses temas. Mas vale a pena apenas observar que o conceito de alma, que Kardec mostrou que poderia haver 3 formas de conceitos, quando ele fala da alma vital, que dá vida material, que é o que dá vida orgânica à matéria. Esse conceito, em nenhum momento mais na doutrina espírita, se manteve a ideia de alma vital. O termo alma foi praticamente excluído para designar o princípio vital e o fluido vital. Utiliza-se até hoje em fluido vital tão somente. Não se fala mais alma vital. Não usamos mais essa terminologia para não criar mais confusões. Quando a gente usa a palavra alma, a gente sempre se refere à individualidade pensante, inteligente e moral. Quando tratamos da vida orgânica, nós abdicamos de usar a terminologia alma vital. Tão somente o fluido vital, que é
um desdobramento, tá, do fluido universal, que é o fluido que deu origem a todo o universo material. Então, o fluido vital é um desdobramento do fluido primitivo universal, que é o fluido cósmico, que se encontra na criação como a origem de toda a matéria. E esse fluido cósmico que nós iremos estudar, ele, nos seus desdobramentos, ele então, nas suas condensações, ele então dá origem à matéria como nós a conhecemos hoje. Tá? Porque o fluido primitivo universal, ele não possui as propriedades da matéria como nós a conhecemos hoje, que é a ponderabilidade, que é a tangibilidade, não possui essas características o fluido universal. Mas, alô, melhorou? É tudo que eu posso aqui. Melhorou a altura do som da minha voz? Não? Legal. Então, vamos lá. O fluido que dá vida orgânica à matéria, ele, então, é um desdobramento do fluido universal, que é material, tá? Pertence ao reino material, esse fluido. Então, as plantas possuem vida orgânica, os insetos possuem vida orgânica, os animais todos possuem vida orgânica, assim como nós possuímos vida orgânica. A nossa matéria tem uma vitalidade orgânica. O que mantém a matéria com vida orgânica é o fluido universal, que é um desdobramento do fluido material, tá? De origem material. Tá? Agora, alguns animais, eles, além do fluido de vitalidade, eles possuem uma alma inteligente. Então, há animais com inteligência. Sim, os animais possuem alma, que independe da matéria, que está além da matéria. Em alguns casos, esses animais, eles mantêm a sua individualidade depois da morte. Nós encontraremos em diversos livros espíritas, na literatura espírita, narrativas de animais no plano espiritual, nas obras de André Luiz, no Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, e tantos outros livros, onde nós encontraremos, então, presença de animais no plano espiritual. E vejam, os animais, então, possuem inteligência. O Livro dos Espíritos vai dizer lá na frente que se trata de uma inteligência rudimentar, que vai se desenvolver ainda num processo muito lento. Mas nós gostaríamos de poder adiantar de alguma forma o seguinte: a própria inteligência, ela pode ser dividida de duas formas. Existe a inteligência concreta e existe a inteligência abstrata. A inteligência concreta é aquela inteligência que apenas absorve, tem capacidade cognitiva para o momento atual. É uma inteligência que não cria passado e nem faz projeção de futuro. É a inteligência do presente, chamada de inteligência concreta. Essa inteligência concreta, por não ter passado, ela não cria cultura. Ela não cria cultura, porque o processo de cultura que o homem pratica no habitat em que ele existe ocorre porque ele não possui uma inteligência concreta. O homem, ele possui uma inteligência abstrata. O homem consegue, na sua inteligência, buscar o passado, buscar experiências vividas, criar uma cultura de vida e projetar futuro. O animal não tem projeção de futuro e nem tem nostalgia de passado. O animal é presente. Os condicionamentos do animal referente ao seu passado são os instintos de condicionantes, que não se trata de inteligência que busca a cultura, formação de cultura do passado, né? Então, os animais, eles possuem uma inteligência concreta
que se desenvolve e evolui com o animal dentro da lei de progresso. Os animais evoluem dentro das suas espécies e dentro do seu reino animal. Pois bem, o homem, diz Allan Kardec no capítulo que foi lido, que ele possui a alma moral, a moralidade. Então, criamos, então, a ideia de que a moral decorre da capacidade nossa de criar cultura. Porque quando nós criamos cultura, nós interagimos com as experiências vividas, desenvolvemos o livre-arbítrio para projetar futuro, e é nesse processo que o homem vai se tornando cada vez mais moral. Por isso que o conceito de moral, tanto na parte religiosa como nos conceitos filosóficos, está muito ligado ao conceito de costumes. Os costumes da pessoa que vão estabelecer nos seus padrões morais, né? Diferente de conceitos éticos, né? De comportamentais. Pois bem, no Livro dos Espíritos, nós iremos, então, ter a oportunidade de estudar a criação do homem enquanto espírito, a criação dos espíritos, o seu processo inicial, desde a sua formação espiritual. Então, tudo isso aí vai ser abordado no corpo do livro. Hoje, eu só trouxe para curiosidade, porque o meu objetivo hoje é provocar a vontade para que continuemos o estudo e adentremos ao livro motivados para estudá-lo. Então, hoje eu gostaria de dar uma motivação acerca do que nós vamos encontrar lá pela frente. Então, por exemplo, na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, quem quiser abrir, 115. Tudo bem? Facinho? Eu não sei se todos têm o livro, então eu vou fazer questão de ler para aquele que não tem o livro poder entender do que se trata. É uma pergunta que Kardec faz aos espíritos nos seguintes termos: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Olha que interessante, né? Como é que é a criação dos espíritos? Então, nós vamos agora estabelecer um princípio. É um princípio doutrinário que nós temos que ter em mente, que está na resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. Ninguém foi criado anjo e ninguém foi criado demônio. Ninguém desfruta de uma santidade no universo sem mérito, sem conquista, sem processo evolutivo. E ninguém jamais permanecerá na inferioridade, porque o processo evolutivo sempre estará presente na lei do progresso. Então vamos lá. O que é ser criado simples e ignorante? Significa que nós somos criados sem conhecimento e sem experiência. Esse é o nosso início na condição de espírito, de alma moral. Só que como nós vemos as crianças que vivem e interagem no nosso mundo atual, as crianças nascem numa dependência dos pais e na primeira infância elas possuem, além da dependência, o seu livre-arbítrio muito mitigado, muito prejudicado diante da sua fragilidade e de sua falta de experiência e conhecimento na reencarnação. Conforme a criança vai se desenvolvendo materialmente, o espírito vai se manifestando mais na matéria e esta criança, então, vai adquirindo mais liberdade de ação. E essa liberdade de ação vai culminar na maturidade,
onde ela vai responder pelos seus atos e pelos seus comportamentos. Isso que eu estou a falar, a própria lei material da Terra, ela acompanha esse fenômeno do desenvolvimento do ser humano para classificá-lo como incapaz até determinada idade, relativamente capaz, para então ele ter a capacidade plena, no caso do Brasil, a partir dos 18 anos, respondendo então pelos seus atos. Nós, espíritos que fomos criados, então nós somos criados simples e ignorantes, nós não podemos acreditar que naquele momento nós tínhamos plena ação e plena noção da nossa essência, de quem somos e do que devemos fazer. E isso é um processo de evolução. Nós estamos nos desenvolvendo. Ainda muito lá atrás, muito com influência dos instintos, que até hoje ainda predomina muito em nós. E nós fomos, então, nos capacitando cada vez mais em conhecimento, em experiência conforme as reencarnações. Aí sim, paulatinamente, o livre-arbítrio vai se dilatando, né? O livre-arbítrio vai se dilatando e nós vamos crescendo, tentando nos amadurecer. Eu não sei dizer, mas eu costumo brincar que no atual estágio que nos encontramos aqui no planeta Terra, provavelmente estamos ali na fase da adolescência, com os ímpetos juvenis, ainda com reflexo de infantilidade, com projeções de maturidade, não sabemos se nós somos adultos, somos crianças, é igual aquele adolescente ainda perdido dentro do planeta, num processo evolutivo. Então, nós somos esses espíritos que estão marchando, né? A Bel falou que tinha pergunta, é isso, bem? A pergunta do Fernando. Eu não sei se é o Fernando Faria. Um espírito em sua primeira encarnação pode vir para a Terra? O livro dos Espíritos tem essa resposta, né? Que fala dos mundos primitivos que recebem os espíritos logo na sua criação. A Terra já se encontra num planeta de provas de expiação, indo para um planeta de regeneração, onde o seu estágio evolutivo no nosso planeta e a sua sintonia vibratória já não condiz com os espíritos na sua origem primitiva de formação. Existem mundos próprios para isso. Então, a primeira encarnação de um espírito no planeta Terra, eu acho que está muito distante o nosso planeta já das origens primitivas. E o livro dos Espíritos dá conta disso. Nós tivemos o planeta Terra na sua formação, porque é um planeta já de 4 bilhões de anos, 5 bilhões de anos, onde tudo foi preparado para o planeta ser um planeta para iniciar o processo primitivo das primeiras reencarnações. Pode ser que muitos de nós aqui tenhamos iniciado o processo evolutivo no próprio planeta Terra, mas não necessariamente. A gente, ao estudar a doutrina, nós verificamos que não existe mais esse bairrismo, que nós achamos que sempre vamos reencarnar na Terra. Não, acho que o sistema nosso, a galáxia nossa, o universo, se interage constantemente nos processos reencarnatórios, assim como aqui, nós não vamos sempre reencarnar no Brasil. Nós estamos sempre reencarnando em países diferentes, em continentes diferentes. Então, podemos estar tendo experiências em planetas similares ao da Terra, dentro ou fora do nosso sistema solar, e vida que segue, né? É muito interessante ter essa amplitude, essa consciência maior. Jesus é interessante, porque no livro A Caminho da Luz, ao tratar da evolução dos espíritos, existe o seguinte ensinamento, que Jesus havia dito que Deus trabalha constantemente. Nunca deixou de trabalhar e nunca deixará de trabalhar. A palavra trabalhar inclui a palavra criação. Então,
constantemente estão sendo criados espíritos dentro da providência divina. Constantemente. Então, nós perguntamos, se hoje estão sendo criados espíritos, eles estão em processos evolutivos temporais totalmente diferentes do nosso, assim como nós estamos em processos evolutivos talvez diferentes da de Jesus. Jesus pode ter sido criado muito antes de nós. Mas o Livro dos Espíritos, ao tratar da evolução dos espíritos, Kardec pergunta se a marcha de evolução pode ser mais rápida ou menos rápida de um espírito para outro, quando os espíritos respondem que sim. Todos têm que passar pelas experiências, mas nem todos têm que escolher errado. Todos têm que passar por experiências para poder evoluir. Não significa que todos têm que escolher as piores decisões, tomar as piores decisões. Então, um espírito, quando diante do seu processo evolutivo, ele aproveita melhor as reencarnações, toma as melhores decisões no uso do seu livre-arbítrio, o seu processo evolutivo se faz muito mais célere do que outros que erram nas decisões e se engatam nas fileiras do mal por desobedecer, violentar as leis naturais, as leis do equilíbrio. Jesus é um espírito que já era evoluído, vamos lá, antes da formação do planeta Terra. Então vamos tentar imaginar o que significa isso, que eu acho, tem hora que a cabeça da gente fala, meu Deus, quem é Jesus? Conta-nos Emmanuel que quando o planeta Terra estava indo na sua condensação como nebulosa, num desprendimento, numa formação, para criar-se a sua formação geológica, Jesus já era considerado um engenheiro sideral. Então, em torno de 5 bilhões a 6 bilhões de anos atrás, que é mais ou menos a data do nosso planeta, Jesus já era um espírito puro. E ele foi designado para ser o governador do planeta que ia se formar. E Jesus, então, inicia o processo de organização do planeta, o seu resfriamento, e o planeta é um grande laboratório, onde tem todos os seus períodos geológicos, para então, após bilhões e bilhões de anos, poder os espíritos iniciarem o processo reencarnatório no planeta. Então, se Jesus já era um espírito puro há 5, 6 bilhões de anos atrás, a sua jornada evolutiva não se fez aqui no nosso planeta, porque nem existia. Então, Jesus teve uma formação muito anterior e provavelmente um espírito que tomou as melhores decisões diante das experiências, porque Jesus também foi criado simples e ignorante, assim como nós. E é interessante lembrar, assim como Jesus falou que nós poderemos fazer o que ele faz e muito mais, confirmando que nós somos deuses também, é a garantia de que todos nós seremos um Cristo no futuro. Esse futuro é um futuro longo, mas todos iremos evoluir sem distinção. Vamos imaginar que Jesus não parou de evoluir até hoje. E agora, a Bel tá falando aqui que se Jesus já paralisou seu processo evolutivo como espírito puro, né? É isso, bem? Não. Não, então não é isso. O que é? Que ele continua evoluindo até hoje. Que Jesus continua evoluindo até hoje. Não tem essa dúvida. Bem, esse conceito de evolução constante é muito interessante, é muito delicado. Porque se é um espírito puro, ele já não tem mais imperfeições a serem depuradas, para serem evoluídos. Então, é a mesma coisa querendo dizer que um espírito puro vai continuar evoluindo, mas se ele já é puro, ele não tem como evoluir. Então, um espírito puro, ele continuará o seu processo para compreender Deus e praticar, exercitar, trabalhar a vontade divina no universo. Esse é o
o compromisso dos espíritos puros. Não é mais um processo evolutivo no sentido de depurar-se, porque ele já é puro. É no sentido de processo de compreensão de Deus. Por isso que o livro dos Espíritos fala que quanto mais os espíritos se purificam, mais eles compreendem Deus. E exercitam, trabalham, manifestam essa vontade de Deus no universo. Aí lembramos de Jesus quando diz: eu e o Pai somos um. Olha o que é a pureza de Jesus. Que a vontade divina em Jesus é plena, é cristalina. E nós temos grande dificuldade para entender a vontade até da esposa, até dos filhos. Imagina entender a vontade de Cristo em nós. É complicadíssimo, né? Bem, então a pergunta 115 dá início à origem do espírito. Na pergunta 100... Oi. Gustavo, desculpa, Rogério. Eu estou aqui agora com uma pulga atrás da orelha, quando se fala que a formação do espírito é respondida nessa pergunta, né? Mas eu já participei de algumas conversas que é falado que a formação nossa vem lá do mineral, passando pelo vegetal, animal, até nós nos tornarmos um espírito, de fato, da raça humana. O que você pode dizer sobre isso? Isso é fato? Porque eu já vi espírita dizendo que não, que um animal, assim como você falou, que tem alma, sempre será um animal. Mas eu já vi gente dizendo que um animal evolui dentro da sua classe, mas pode vir a se tornar um espírito também humano. Então, Rogério, nós vamos tratar desse assunto com muita propriedade no momento certo. Senão nós poderemos correr o risco de transformar a introdução num estudo específico que vai ser tratado lá na frente. Mas apenas para esboçar de cunho geral, o conceito geral, é o seguinte: se quando existe o mineral, quando existe o vegetal e o animal, não existe o espírito ainda, então o nosso espírito não existe nem no mineral, nem no vegetal e nem no animal. O espírito, ele só passa a existir na qualidade hominal. Tá? Agora, o que existia antes? Não é um processo que nós iniciamos no mineral. Não. Em determinado momento, algo foi acrescentado no processo evolutivo desse princípio inteligente que o tornou espírito. Então, eu vou colocar aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Aguenta aí. Desculpa aí a minha precocidade de querer saber esse assunto. Mas... Não. Aqui, pergunta 592 do Livro dos Espíritos. É um capítulo dos Livros dos Espíritos que tem o seguinte título: Os Animais e o Homem. Olha, ali nós encontraremos todas as respostas. Então, eu vou de passando, só para a gente analisar. Primeiro conceito: o homem é um ser à parte na criação divina. O homem é um ser à parte na criação divina, que desce muito baixo algumas vezes, o que pode elevar-se muito alto. Pelo físico, o homem se equipara ao animal, mas não pelo espírito. Então, a alma inteligente do animal não é a consequência lógica evolutiva para se tornar homem. Tá? A ideia de que todos os animais vão evoluir numa sequência lógica para serem espíritos humanos não é o que o Livro dos Espíritos nos mostra. Tá? O que acontece é que, em determinado momento, o espírito, o princípio inteligente, ele se faz na criação e torna-se o espírito humano, que é uma criação à parte do universo, independente dos animais.
Bom, só mais uma coisinha aqui. Aqui. A pergunta 601 do Livro dos Espíritos. Olha a pergunta de Kardec. Os animais estão sujeitos a uma lei progressiva, como os homens? Então, nós estamos sujeitos a uma lei progressiva. E pergunto se os animais também. No meio da resposta dos espíritos, diz o seguinte: os animais são sempre inferiores e subordinados ao homem, para o qual representam servidores inteligentes. Daí Kardec vai discutir com os espíritos, vai se orientar se essa relação de dependência será sempre existente no universo, né? Pois bem, só para concluir, Rogério, na pergunta 607A, anota esse número para que você leia depois com calma, que é uma resposta comprida. Eu só estou anotando porque ela responde a sua pergunta. No meio da resposta dos espíritos, diz o seguinte: o princípio inteligente se individualiza pouco a pouco. Por isso que os animais, eles vão conquistando a sua individualidade aos poucos. Alguns animais, eles ainda não possuem consciência na espiritualidade, possuem individualidade. Tá? A resposta diz o seguinte: é, de certo modo, um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Vamos lá. Os espíritos estão falando para Kardec que o princípio inteligente que iniciou lá nos primórdios da formação mineral, vegetal, animal, em determinado momento, ele sofre uma transformação e se torna espírito. Então, o espírito é dali para frente. Não existe espírito dali para trás. E não quer dizer que todos os princípios inteligentes se tornarão espírito. Né? Não. Daí, o Livro dos Espíritos vai falar como que se processa a evolução dos animais dentro das suas espécies, nos outros planetas, a relação de causa e efeito, de livre-arbítrio dos animais. Então, o Livro dos Espíritos vai passear em todos esses temas para que nós venhamos a estudá-lo mais para frente. Tá? E é interessante que daí Kardec pergunta: até aquele momento onde o princípio inteligente recebeu uma transformação e se tornou espírito, somente dali para frente inicia o processo de humanidade. A humanização é onde se fala da criação do simples ignorante. Ali é a formação do espírito, é a criação do espírito. Rogério, nós vamos abordar isso com mais vagar lá para frente, tudo bem? Tá tranquilo, tranquilo. Mas com essas perguntas, com esse capítulo aí, os animais e o homem, do Livro dos Espíritos, já dá para você se distrair bastante. Tá bom? Tranquilo, obrigado. Obrigado, Gustavo. Agora, como eu estou falando de princípios gerais, vamos pegar a pergunta 117. Só para concluir um raciocínio. Não, desculpa, 118. Pergunta: os espíritos podem degenerar? Ou seja, o espírito pode regredir no seu processo evolutivo? Então, nós estamos tratando agora de um outro princípio doutrinário. Os espíritos jamais retroagem no processo evolutivo. Jamais. Os espíritos, eles podem paralisar o seu processo evolutivo temporariamente. Lembra que eu falei que a velocidade da evolução depende das escolhas que a gente faz? Tem espíritos que conseguem, nas suas más escolhas, paralisar o seu projeto evolutivo e ficar muito tempo patinando na mesma plataforma espiritual. Lá na frente, em decorrência da lei do progresso,
esse espírito terá que marchar para frente. Mas retroagir não existe. Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas confundem a retroagir espiritualmente com retroagir materialmente. Então, se eu, Gustavo, estou vivendo na Terra e por uma série de problemas, de más escolhas, eu vou reencarnar num planeta inferior, eu retroagi espiritualmente? Não. Materialmente, sim. Assim como eu, Gustavo, se eu moro num bairro de classe alta da minha cidade e pelas minhas más escolhas eu vou ter que morar num bairro da periferia, eu serei o mesmo Gustavo, apesar de ter saído de uma casa boa, de 800 metros quadrados com piscina e lazer, para um barraco na periferia. Vejam, o Gustavo que saiu daquela casa e entrou naquela casa simples é o mesmo Gustavo. Materialmente, houve um retrocesso. Espiritualmente, não. Então, o espírito, quando ele deixa o planeta Terra e vai para mundos inferiores, ele não está retroagindo espiritualmente na sua evolução. Ele está retroagindo materialmente dentro dos seus padrões vibratórios. Só para concluir, quando um espírito ele reencarna e pelo seu mau comportamento agrava os seus compromissos através de condutas ilícitas. Então, por exemplo, eu, Gustavo, reencarnei e nessa reencarnação eu acabei provocando crimes e acabei assassinando ou tirando a vida de mais de 50 pessoas. Daí eu venho numa outra reencarnação e provoco crimes e prejudico e tiro a vida de mais 50 pessoas. Eu estou agravando os meus compromissos. Mas o Gustavo, no seu padrão evolutivo de assassino, de criminoso, é o mesmo. Eu aumentei os compromissos através de comportamentos ilícitos. Mas eu não retroagi espiritualmente. O mesmo Gustavo inferior é o mesmo Gustavo que está patinando reencarnações atrás de reencarnações. Tudo bem? Paulo Palma. O Paulo Palma pode abrir para o Paulo aí, ele está querendo falar, né? Oi, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Tudo bem? Boa noite. Não, só para ajudar, você sabe que eu nunca estudei o Livro dos Espíritos dessa forma, né? E hoje eu fiquei dando uma olhadinha e eu vi que tem uma sequência interessante. Então eu queria tomar liberdade de falar para quem perdeu algumas aulas, né? Eu mesmo perdi algumas em razão de trabalho e tal. Que às vezes a gente ouve apenas, mas não é a mesma coisa de você visualizar. Então, achei muito interessante que nós temos no Livro dos Espíritos a introdução, os prolegômenos, nome difícil. Depois nós temos a primeira parte que trata das causas primárias, temos a segunda parte que trata do mundo espiritual, a terceira parte que trata das leis morais e a quarta parte que trata das esperanças e consolações. Então essa sequência que o livro dá é interessante, né? A gente ter essa noção agora, para quem está chegando hoje, por exemplo. Com relação à pergunta do Rogério, nós tivemos uma conversa há muitos anos, Gustavo, sobre um livro chamado A Viagem de uma Alma. Lembra? Eu achei esse livro interessantíssimo. Eu nem sei se existe ainda esse livro, mas eu me recordei também que a Joana de Ângeles ela fala que todos têm o princípio inteligente, não é isso? Que parece que o princípio inteligente ele dorme, alguma coisa assim, se eu estiver errado me perdoe, que ele dorme no vegetal, sonha no animal e acorda no homem. Leon Denis, né? Leon Denis? Então, para mim era a Joana de Ângeles, mas enfim, me enganei. Mas aí eu fico pensando assim, até fugindo um pouco do livro, só para divagar um pouco, será que a lei do progresso não se aplica, entendeu? Será que nós não somos uma consequência disso tudo? Eu estou voltando um pouquinho lá no Rogério, embora você já tenha respondido. Mas será que a lei do progresso acaba não se aplicando? Não como, claro, eu entendi que você quis dizer com relação ao espírito, mas assim, no final,
Nós não somos resultado de tudo? É isso que eu fico pensando, entendeu? Obrigado. E mais uma pergunta. Animal tem livre-arbítrio? Abraço. Bem, o Paulo, só para aproveitar a sua pergunta final, se todos quiserem abrir na pergunta 599 do Livro dos Espíritos, abra aí, Paulo. Não, peraí, 599. 599. Eu vou pedir para a Fernanda abrir o Paulo. Deixa o Paulo ler a pergunta 599 e ele mesmo ler a resposta. 599. A alma dos animais tem a escolha de se encarnar em um animal antes que em outro, é isso? Isso. É? Isso. É isso mesmo? É. Não, ela não tem o livre-arbítrio. Eu não tinha visto a resposta. Seria mente em psicose, não é isso? Me esqueci a denominação correta. Não é. Bem, acerca do livre-arbítrio dos animais, nós encontramos no 599 os espíritos tratando do assunto, né? E por isso que eu falei, na 592, é onde os espíritos falam que o homem é um ser à parte da criação. À parte. À parte da criação. Tá bom? Gustavo, eu estou vendo aqui a pergunta 595, ela é direta também. Os animais têm livre-arbítrio? Essa é a pergunta. É. Sim. Aí fala, não, simples máquinas como supomos. E é interessante a gente imaginar a evolução dos animais, porque na pergunta 597A, os espíritos colocam a distância dos animais para o homem a mesma distância de nós para os anjos, né? Vamos ver se eu acerto. Entre a alma dos animais e a do homem, dizem os espíritos a Kardec, há tanta distância quanto a que existe entre a alma do homem, entre a alma do homem e Deus. Eu vou ler de novo para ficar bem correto. Ao final da resposta, os espíritos falam: entre a alma dos animais e a do homem, há tanta distância quanto a que existe entre a alma do homem e Deus. Forte, né? Pois bem, como eu falei antes, eu coloquei algumas perguntas, citei o capítulo que trata dos assuntos no Livro dos Espíritos, para aqueles que querem já adiantar e dar uma olhadinha lá na frente do que vai ser tratado. Se nós começarmos a discutir, eu acho que seria uma decisão não muito produtiva, porque quando nós chegarmos no assunto, daí nós traremos mais literatura a respeito, onde nós iremos ler pergunta e resposta do Livro dos Espíritos, fazendo os debates. Daí acho que vai ficar melhor do que agora a gente já mergulhar, porque não vamos conseguir atingir profundidade nesse mergulho se ficarmos discutindo agora essa temática. E o que eu gostaria, como eu disse no início, é fazer com que essas reflexões agora que estamos realizando seja apenas motivação para que nós leiamos e estudemos o Livro dos Espíritos em grupo, né? Esse é o mais importante para mim agora. Então, não se preocupem se o que não foi falado aqui hoje acerca desse assunto dos animais criou mais dúvidas do que conclusões na cabeça de cada um. Não, essas dúvidas criadas que sejam combustível para que nós nos motivemos a estudar com mais afinco, com sistema, em grupo, daqui para frente. Tudo bem? Legal? Legal. Bem, e assim vai, gente. Então, nós encontraremos também, fora do Livro dos Espíritos, Kardec tratar do espírito, da alma dos animais,
na Revista Espírita, que é um periódico que Kardec lança no século XIX, que era um periódico mensal. Lá nós encontraremos bastante coisa para estudar. E depois nós encontraremos em algumas obras clássicas, tanto de Leon Denis como de Gabriel Delany, que foram grandes filósofos espíritas do final do século XIX e do início do século XX. E também nós poderemos depois ter um estudo aprofundado já com a literatura de Chico Xavier, onde o Chico, em diversos livros, trata dos animais. E eu já deixo aqui, para quem quiser dar uma olhadinha, no segundo livro que o Chico psicografou na sua vida, é o... Como é que chama? Deu um branco, gente. Qual que é o livro? Cartas de uma Morta? Cartas de uma Morta. Cartas de uma Morta é o segundo livro que o Chico psicografa. E é muito lindo esse livro, porque o espírito é a sua mãe biológica aqui da Terra, Maria João de Deus. E é um espírito extremamente evoluído, a sua mãe aqui na Terra, que foi a biológica. E ela não só fala dos animais nesse livro, mas ela conta de visitas que ela fez em planetas do sistema nosso, no caso Júpiter e Marte, e também ela foi visitar planetas fora do nosso sistema solar. E ela passa a contar acerca dos animais nesses planetas, que são planetas muito evoluídos, e como que os animais interagem com os espíritos nesses planetas. Então fica aí dica. Sem contar isso, nós vamos encontrar em Evolução em Dois Mundos um trabalho muito dedicado de André Luiz acerca do laboratório do mundo espiritual, quanto à formação do homem, quanto à formação dos animais, e também em várias passagens das obras de André Luiz. Tudo bem? Ana Paula quer falar. Ah lá, a Fernanda fala que os animais que a Maria João de Deus fala são de Vênus e o planeta é rosa. É interessante falar que o planeta é rosa, porque o mar em Júpiter, ele não é, em Vênus, ele não é azul, lá é rosa. E eu achei interessante dizer que como é que chama das plantas que tem a fotossíntese, ela não é verde, é azul. Então a fotossíntese nesse planeta Vênus é azul. Deve ser maravilhoso, né? Vai, Ana Paula, pode falar. Então, Gustavo, eu queria que você comentasse, não sei, ou eu não sei como comentar sobre isso exatamente, mas queria que você falasse sobre a ligação. Você vê, os animais têm... Oi? Pode falar? Estão me ouvindo? Tá. Estamos te ouvindo. Sim. Não, é que como o Paulo falou sobre a sequência do Livro dos Espíritos, falando dos 4 livros, né? Eu queria lembrar aquela questão de cada livro ter uma relação com justamente os próximos livros de Allan Kardec. Igual as causas primeiras, que o estudo, você está falando do estudo, né, que a gente deve estudar com mais afinco, muitos livros podemos fazer as referências, mas os livros do Allan Kardec, por exemplo, as causas primeiras, que é o livro primeiro, se você estudar em paralelo com a Gênese, sempre você vai achar essa relação com o livro. O mundo espírita ou dos espíritos com o livro dos médiuns, não é isso, Lu? O livro dos Espíritos, ele é o livro que abrange toda a filosofia espírita, e depois Kardec, ele especifica a linha de estudo. Então, por exemplo, na formação do planeta e a respeito também do futuro, né, que seria o caso do Apocalipse, nós vamos encontrar no livro A Gênese. Quando vai tratar dos médiuns, da mediunidade, o livro dos médiuns, das penas e gozos futuros, o céu e o inferno. Então, e a parte moral, que são as leis morais, no Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, nós vamos encontrar depois nas outras obras subsequentes que Kardec lança, os estudos mais específicos das matérias, né? E, para quem quiser se dedicar ao estudo, de 1858 a 1869, Kardec lança um periódico mensal, contínuo, tratando de diversos assuntos que ele ia abordando, na época, assuntos que eclodiam no noticiário, no jornal, as novidades, e Kardec recebia correspondência do mundo todo, de vários outros países, de outros médios. Então, na Revista Espírita, ele faz mais um grande laboratório de debate e de estudo da doutrina espírita. Tá? Aqui a Daniela está pedindo para você passar uma relação de livros que você acha interessante para o estudo da doutrina. Então, Daniela, passa uma relação de livro que você acha interessante para o estudo da doutrina espírita. Legal. Eu confesso para vocês, deixa eu falar uma coisinha aqui. Eu sou apaixonado pelo livro espírita. Eu, com 14, 15 anos de idade, eu já trabalhei na fundação da Livraria Espírita aqui em Pinda e fui trabalhar com a Feira do Livro Espírita nas praças, no mercado municipal. A vida toda me dediquei ao livro, né? Então, eu sempre falo que é muito complicado a gente emocionalmente indicar livro espírita para as pessoas, porque cada pessoa, na sua individualidade, ela tem um momento, tem uma característica, tem uma cultura, tem uma vontade, e muitas vezes tem os livros ideais para que ela debruce nas leituras. O que eu posso dizer é que qualquer relação de livro tem que começar com o Livro dos Espíritos, seja qual for. A relação de livro de leitura começa com o Livro dos Espíritos. De estudo. Começa com o Livro dos Espíritos. E a relação depois das temáticas do livro a ser lido, então eu vou colocar mais os espíritos, os autores. Allan Kardec, que são 5 obras básicas e as complementares. Após Allan Kardec, Chico Xavier. Então, é Allan Kardec e Chico Xavier. Para mim, isso é a base de todo o estudo da doutrina espírita. Para eu fazer uma relação dos livros de Kardec na sequência e os livros do Chico que devem ser para estudo, eu vou pedir, então, para a semana que vem eu trago assim, uma base de 5, 6 livros principais para iniciar um estudo sério, porque agora eu poderia falar de cabeça, esquecer, omitir algum, em detrimento de outro, e a coisa pode fugir do controle. Tudo bem? Mas a base é Kardec e Chico. Abaixo dos dois, meu Deus, daí tem uma literatura maravilhosa de tudo, que é Leon Denis, Camilo Flammarion, Gabriel Delany, o próprio Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira, Zilda Gama, Herculano Pires, Hermínio C. Miranda. Gente, é uma coisa maravilhosa daí. Daí você se perde com tanta coisa boa para estudar, tá bom? Bem, vamos lá. Eu ia pedir para a Ana Paula, então, dar início na leitura do capítulo 3º. Pode ser? Lembrando-nos. Fala, Fê. Não fica batendo aí. Lembrando que Kardec fala, passemos agora ao objeto principal desta instrução preliminar. Então é o próximo. Isso. Terceiro. Como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita conta adeptos e contraditores. Vamos tentar responder a algumas das objeções destes últimos, examinando o valor dos motivos em que se apoiam, sem alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a todos, pois muitos há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles.
Dirigimos-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias preconcebidas ou decididamente firmadas contra tudo e todos, aos que sinceramente desejam instruir-se, e lhes demonstraremos que a maior parte das objeções opostas à doutrina promanam de incompleta observação dos fatos e de juízo leviano e precipitadamente formado. Lembremos, antes de tudo, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a esta doutrina. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos. Designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes, ou dança das mesas. Este fenômeno, que parece ter sido notado primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu nesse país, porquanto a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade, se produziu rodeado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva. Em seguida, propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo. A princípio, quase que só encontrou incredulidade, porém, ao cabo de pouco tempo, a multiplicidade das experiências não mais permitiu lhe pusessem em dúvida a realidade. Se tal fenômeno se houvesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza, ou todas as propriedades dos que conhecemos. A eletricidade multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência com uma nova luz. Nada de impossível haveria, portanto, em que a eletricidade modificada por certas circunstâncias ou qualquer outro agente desconhecido fosse a causa dos movimentos observados. O fato de que a reunião de muitas pessoas aumenta a potencialidade da ação parecia vir em apoio dessa teoria, visto poder-se considerar o conjunto dos assistentes como uma pilha múltipla, com seu potencial na razão direta do número dos elementos. O movimento circular nada apresentava de extraordinário, está na natureza. Todos os astros se movem em curvas, elipsoides. Poderíamos, pois, ter ali, em ponto menor, um reflexo do movimento geral do universo, ou melhor, uma causa até então desconhecida, produzindo acidentalmente, com pequenos objetos em dadas condições, uma corrente análoga à que impele os mundos. Mas o movimento nem sempre era circular. Muitas vezes era brusco e desordenado, sendo o objeto violentamente sacudido, derribado, levado numa direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, levantado e mantido em suspensão. Ainda que nada havia que se não pudesse explicar pela ação de agente físico invisível. Não vemos a eletricidade deitar por terra edifícios, desarraigar árvores, atirar longe os mais pesados corpos, atraí-los ou repeli-los. Os ruídos insólitos, as pancadas, ainda que não fossem um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de qualquer outra causa acidental, podiam muito bem ser produzidos pela acumulação de um fluido oculto. A eletricidade não produz formidáveis ruídos? Ana, para por aqui? Eu marquei aqui. Nós vemos Kardec, então,
explicando o início das pesquisas dos fenômenos que surgiam na Europa, mas Kardec faz menção que na América havia ocorrido vários fenômenos que despertaram a atenção de outros países, principalmente na Europa. E nós percebemos que Kardec faz questão de deixar claro que os fenômenos mediúnicos, os fenômenos de efeitos físicos, eles não deram início no século XIX, nem na América e nem na Europa. Eles existem no planeta desde quando o homem está no planeta. Faz parte da relação do homem enquanto espírito reencarnado, as relações com o mundo espiritual e as manifestações do mundo espiritual no nosso planeta. Entende? Desde o homem primitivo, desde a antiguidade, nós encontraremos todos os fenômenos físicos, mediúnicos, assim como Kardec encontrou no século XIX. Nós verificamos que tanto nos livros antigos, né, principalmente na Bíblia, está recheada de fenômenos mediúnicos onde espíritos se manifestam interagindo, influenciando o mundo material. Agora, a dificuldade do homem de compreensão desses fenômenos, então, na sua jornada pela Terra, era tudo uma coisa muito mística, ou eram forças demoníacas, ou eram forças dos deuses, e os médiuns eram sempre as pessoas tidas como extraordinárias. Então, eram os sacerdotes, os feiticeiros, os profetas, que eram os intermediários no controle das forças do além com as forças da terra, né? Os druidas, os pitons e as pitonisas na Grécia, os iniciados no Egito. Então, nós vamos verificar que sempre existiram os fenômenos e os médiuns com várias outras nomenclaturas, mas sempre ocorreram. Nós verificamos na Bíblia, particularmente lembrando, onde Moisés proíbe a comunicação dos mortos com os vivos, numa clara demonstração de que isso ocorria de uma forma desorganizada e desatenta, com grandes abusos. Nós encontraremos na Bíblia o rei Saul procurando uma médium para ele receber a comunicação do espírito do pai que tinha morrido para que o orientasse nas guerras. A comunicação do espírito, e o espírito do pai vem na Bíblia e dá as orientações para o filho acerca do combate que ele ia guerrear com os fenícios. Então, nós verificamos que Kardec sabia que tratava de fenômenos que a vida toda ocorriam. Só que naquele momento, onde o mundo estava despertando para o positivismo, que eram para explicações científicas, não mais as explicações dos fenômenos ficavam adstritas à religião, dentro de dogmas. Ao contrário, nós estamos encontrando Kardec num período onde todos os fenômenos da natureza que ocorriam no planeta tinham que ser explicados pela ciência. Reinava no planeta, metade do século XIX, o positivismo, que eram as leis positivas para explicar o mundo, para explicar tudo, tinha que partir das leis positivas. Então, em 1848, nos Estados Unidos, no vilarejo próximo a Nova York, chamado Hydesville, uma família de imigrantes irlandeses, o senhor John Fox, ele vivia nesse lugarejo com as suas duas filhas adolescentes, Margaret e Elizabeth, de 14 e 16 anos, e eles haviam mudado para uma residência, para uma casa do vilarejo, e naquela casa começou a ocorrer fenômenos de fantasma. Então, era barulho à noite, pancada nas paredes, os móveis se moviam.
Essas histórias, todos nós, eu inclusive, escutei muito aqui no interior de São Paulo, as histórias das fazendas aqui do Vale do Paraíba, correntes se arrastando, pedra caindo do telhado em cima das coisas dentro da casa, vultos dentro das casas. Então, não era nada anormal o que acontecia na residência do Sr. John Fox com as suas filhas. O que foi que chamou a atenção do mundo foi que a caçula Margarete, de 14 anos, depois não aguentar mais os barulhos. Para vocês terem uma ideia, ela ia despedir do pai para dormir e ia para o quarto. Quando ela chegava no quarto, a cama dela estava no ar balançando, sozinha, a cama. Ela chamava os pais, eles olhavam aquela cama se mexendo, levantando, abaixando. A cama. E a cama naquela época não é igual de hoje, né? De bambu. A cama naquela época precisava de 3 homens para levantar. E a cama voando. E era barulho, barulho na parede, barulho não sei de onde. Essa menina de 14 anos resolveu conversar com os barulhos. E ela vira e fala: se quem está aí é um espírito, um fantasma, dê uma batida na parede. E ela escuta uma batida, bum. Se for homem, dê 2 batidas. Se for mulher, dê uma batida. 2 batidas, bum, bum. Nesse momento, descortina para a humanidade uma nova fase. Porque agora sim iniciou-se um diálogo com essas forças. Uma conversa inteligente. E a partir daí começou, através de batida. Então, daí a coisa virou festa, né? Pra vocês terem uma ideia, fazia fila na frente da casa para assistir às batidas. Todo mundo queria lá fazer pergunta. Então, eles foram desenvolver um alfabeto. Uma batida é A, 2 batidas é B, 3 batidas é C. Gente, imagina a pessoa ter que dizer que nasceu em Pindamonhangaba. Já perdeu a noite, já tinha que dormir, né? E as batidas então falaram que tratava-se de um espírito que estava ali, chamava Charles. Ele era um vendedor ambulante, um caixeiro viajante que rodava os Estados Unidos e que, em determinada data, ele foi fazer vendas na casa dos antigos moradores daquela residência. O casal o deu pernoite para que ele dormisse na casa, e o casal que ali morava matou esse caixeiro viajante, esse vendedor ambulante, enterrou seu corpo no porão para roubar as mercadorias que ele levava na mala como vendedor, como caixeiro viajante. Gente, naquele momento, nos Estados Unidos, iniciou a maior revolução da fé, que foi a comunicação dos espíritos direta, através de metodologia, que foi se aperfeiçoando. Na época, gente, repórter, imprensa, jornal, teve de tudo. Até o presidente dos Estados Unidos, na época, ele se interessou pelos acontecimentos em Hydesville, determinou que fosse representantes do governo lá visitar as meninas. Gente, a coisa pegou fogo. Daí o que aconteceu? Outras residências resolveram também querer ter um seu fantasma de conversa. Daí as pessoas começaram a se reunir para ver se acontecia barulho também. Daí começou a proliferar. E virou uma moda na época. Essa moda pegou. As meninas, né, adolescentes, elas começaram a fazer apresentações fora da residência, foram chamadas para apresentar em teatro, na época, os fenômenos, para levantar a mesa, fazer barulho, movimentar cadeiras. Elas foram parar no teatro. Na época, elas começaram a ganhar dinheiro. O pai começou a explorar as filhas com essa mediunidade para apresentação com rendas. E uma boa parte dos viajantes, turistas e comunicação com a Europa, a coisa chegou na Europa quando um grande hobby. E é assim que chegou em Paris a história das mesas girantes e das cadeiras dançantes,
É isso que aconteceu. Agora, o que eu gostaria, eu sei que está terminando, mas eu vou falar um pouco mais semana que vem. Nos Estados Unidos, existia um médium chamado Andrew Jackson. Ele era um senhor com uma mediunidade muito desenvolvida. Ele tinha sonhos de desdobramento e visitava cidades espirituais, colônias no plano espiritual. E, na época, em 1844, ele lança um livro chamado Cidade no Além, contando as viagens dele em desdobramento para cidades espirituais no plano espiritual. Depois tem o Emanuel Swedenborg, que também é precursor de Kardec, que passa a estudar a fenomenologia das mesas girantes, reconhecendo que tratavam-se de espíritos. Então, nós vamos perceber que a coisa eclodiu no mundo de uma forma muito forte. E só para curiosidade aqui, gente, quem quiser saber, todo mundo correu para o porão da casa do John Fox para desenterrar o corpo do Charles. Não acharam o corpo dele enterrado no porão. Isso aí deu um problema na imprensa, achando que foi fraude, não acharam. E passaram-se 30 anos, os outros novos moradores da casa encontraram um muro no porão, muito velho, um muro antigo, né? E esse muro, ele ruiu, ele caiu, dando conta que tratava-se de uma parede falsa. Atrás dessa parede havia um espaço, e nesse espaço é onde estavam enterrados os ossos mortais, os restos mortais do Charles, o vendedor ambulante que foi assassinado. Então, depois de 2 décadas que foram encontrar os ossos desse Charles. Agora, as meninas, elas foram exploradas. A mais velha, ela acabou enveredando pelo álcool, tornou-se alcoólatra. A caçula, ela acabou casando e indo morar em Londres, na Inglaterra. Depois ela foi uma das médiums que serviu para as experiências de William Crookes, um físico inglês, que desenvolveu trabalho de experiência na área de materialização, utilizando como médium a caçula Fox, né? E a que tornou-se alcoólatra, ela chegou a fazer declarações na imprensa que tudo era uma fantasia, que foi fraude, por causa de dinheiro. Ela fez declaração de que tudo era uma enganação. Depois ela caiu na consciência e tentou declarar que, na verdade, ela não era enganação, que ela declarou aquilo por causa de dinheiro. Mas deu uma confusão nos Estados Unidos com a família Fox, mas foi tudo precursor para que, na Europa, no século XIX, a coisa pegasse fogo nas noites, nos teatros e nas residências, as reuniões que buscavam comunicação através de mesas, de cadeiras e de batidas na parede. Tudo bem? Gente, o horário já deu. Vamos deixar para a semana que vem, para a gente acompanhar daí Kardec fazendo mais abordagem acerca desse início das suas especulações acerca dos fenômenos mediúnicos, que o despertaram para ele estudar e codificar a doutrina espírita. Tudo bem? Legal, gente. Legal. Vamos, acho que está tudo em ordem aqui, né? Acho que deu o horário. Gente, então eu me comprometi a fazer uma lista de alguns livros básicos para o melhor estudo da doutrina. Eu quero ver se eu trago. Então, eu peço para a Débora só ter um pouquinho de paciência, da semana que vem eu trago, tá bom? E que possamos nós estarmos motivados para continuar os estudos, né? E vamos nos manter atentos fazendo a nossa lição de casa, tá bom? Então, nós vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Jesus por essa oportunidade, e que nós possamos agora, ao encerrar, ter a plena consciência
de que nós fazemos parte de um contexto histórico da doutrina espírita, inseridos agora no início do século XXI no Brasil, com grandes responsabilidades em dar continuidade na sedimentação da doutrina espírita no planeta, que a doutrina espírita tem como um dos maiores, o maior objetivo é a evangelização do homem, é a capacidade de trazer recurso para que nós nos tornemos melhor, homens de bem, que nós consigamos promover em nós as transformações para nos afastarmos de vez daquele homem que vem peregrinando reencarnações e reencarnações dentro de erros e vícios de formas repetitivas, e possamos agora, nessa plataforma que o Espiritismo nos coloca, que é diante do Evangelho de Jesus, na sua essência mais pura, nos capacitarmos para nos sentirmos e nos tornarmos pessoas melhores, mais comprometidas com o bem, mais comprometidas com Jesus efetivamente, para que nós renunciemos os nossos interesses pessoais em prol dos interesses maiores do nosso Pai, do nosso Criador, de Deus. Eu gostaria de pedir então ao Ricardo Seixas, meu grande irmão, que nunca sei se ele está em Curitiba, em São Paulo, que ele faça a nossa prece. Estou no planeta Terra, viu, Gustavo? Eu nunca sei para que lado que você está. Tá bom, Ri? Um beijo. Igualmente, cara. Nesse momento vamos agradecer a Deus a bênção da vida e a grande e maravilhosa oportunidade desse encontro, desse grupo. Estarmos juntos aqui em vibrações e sustentação para a nossa própria encarnação. Quanto mais conhecemos, mais consciência temos do nosso papel, daquilo que é importante desempenhar na nossa existência. Que os amigos espirituais estejam conosco, nos protegendo, amparando. Se tivermos aí a possibilidade dos nossos encontros espirituais com os amigos no desdobramento do sono, que tenhamos essa oportunidade, guardando o nosso coração em prece, em vibrações de paz e amor, e sintonizados com os amigos da espiritualidade que sempre nos acompanham. Que Deus nos abençoe com muita paz e agradecemos a oportunidade do encontro e dos conhecimentos aqui obtidos. Sempre oportuno a reflexão e o crescimento no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. E Jesus esteja conosco. Muita paz, que assim seja. Netinha caçula. Gustavo, está me ouvindo? Estou. Um recadinho rápido? Oi? Posso dar um recadinho rápido? Pode. Pessoal, agradecer aí a presença de todos, né? Camila, aí de Deus. Gente, por favor, se deem trabalho, mandem nome, por favor. Tá? Legal. Eu quero que todos, se puderem, quiserem, mandar os nomes aí no meu WhatsApp. Amanhã eu estou de folga, se alguém quiser mandar, posso ir até a casa e colocar uma ótima. Que Deus abençoe a todos. Beijo a todos. Beijão.
vídeo geralmente aparece